Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 3 de junho, dia em que a igreja celebra a solenidade de Corpus Christi, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 14, versículos do 12 ao 16 e 22 ao 26, que diz assim: No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito. A prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje, nesta quinta-feira, dia 3 de junho, dia de Corpus Christi, a igreja celebra esta grande solenidade. Corpus Christi é o dia em que a igreja manifesta publicamente a sua fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós não poderemos fazer toda a procissão com o Senhor sacramentado, com a presença dos fiéis, seguindo Jesus sacramentado pelas ruas das nossas cidades, enfim. Não podemos, infelizmente, por conta da pandemia. Mas procure sempre manifestar a sua fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aqui na paróquia de Croatá, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, vou passar pelas ruas com o Santíssimo Sacramento, num carro de som, cantando os louvores de Deus. E até pedi aqui na paróquia que os fiéis pudessem manifestar a sua fé de uma forma pública na Eucaristia, ornamentando a frente da sua casa, colocando uma toalha branca, como se dissesse: eu creio em Jesus sacramentado, em Jesus eucarístico, eu adoro o Senhor presente no Santíssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, nós católicos recebemos uma grande graça. Jesus nos deu a sua presença no Santíssimo Sacramento do altar. Isso não é invenção da igreja, isso não é invenção do Papa, isso não é invenção dos bispos, dos padres, não. Foi Jesus que, querendo ficar bem próximo a nós, instituiu na última ceia, por ocasião da última ceia, o sacramento do seu corpo e sangue. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Jesus que quis se dar a nós como alimento. E se é alimento, é sustento.
é sustento na nossa caminhada, é sustento na nossa caminhada de fé. Nós que caminhamos rumo à pátria celeste, mas somos fortalecidos já neste mundo, neste nosso caminhar, pela própria presença de Jesus Eucarístico. Ele é nosso alimento, Ele é nosso sustento, Ele é a nossa força na caminhada. Ah, meu povo, a Eucaristia de fato é o maior tesouro da igreja. E como nós precisamos, nos dias que estamos vivendo, redescobrir o valor da Eucaristia nas nossas vidas, o valor da Eucaristia, o valor da Santa Missa, a necessidade que nós temos da Eucaristia. O que seria do mundo sem a Santa Missa? O que seria do mundo sem a presença de Jesus sacramentado? Ah, como nós católicos precisamos aprofundar a nossa experiência com Jesus sacramentado. Muitas vezes nós rezamos a Deus dizendo: Senhor, que eu não desista da fé, que eu não perca a minha fé, que eu não desista da minha caminhada. Senhor, que eu seja fiel. Ah, meu povo, se nós soubéssemos que a Eucaristia pode nos dar todas essas graças e muito mais. Na Eucaristia somos fortalecidos. Na Eucaristia nós temos a força necessária para seguirmos em frente, apesar de toda situação difícil, todo momento difícil, apesar de toda aflição, de toda tribulação, de todo sofrimento, apesar de toda dificuldade que podemos enfrentar na nossa vida, de todo tempo difícil, a Eucaristia é o nosso sustento. Como nós precisamos recorrer à Santa Missa, à presença de Jesus na Eucaristia, como nós não devemos abandonar os sacrários, aonde está a presença de Jesus sacramentado, como nós hoje precisamos ter um coração adorador. Aquele que adora Jesus no Santíssimo Sacramento nunca volta atrás. Aquele que adora Jesus no Santíssimo Sacramento permanece firme na fé, no seguimento a Jesus Cristo. Mesmo que nós muitas vezes nos sintamos tentados ao desânimo, a desistir, a querer voltar atrás, meu povo, sempre que você se sentir assim, vá para diante de Jesus Eucarístico, vá participar da Santa Missa. Vá participar da Santa Missa, você precisa. Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. E como nós precisamos da presença de Jesus sacramentado para conseguirmos perseverar até o fim. Veja, é Jesus que se dá a nós. É Jesus que vem em nosso auxílio. É Jesus que nos fortalece. Jesus Eucarístico, o pão dos fortes. Que você faça nesse dia tão especial para a igreja uma profunda experiência com Jesus sacramentado. Procure participar da Santa Missa. E que pela Eucaristia, e se você não puder comungar as espécies eucarísticas, pelo menos vá à Santa Missa e adore o Cordeiro imolado no Santíssimo Sacramento do altar. Eu tenho certeza de que se você participar com toda a devoção, com toda a fé e com todo o amor da Santa Missa, você não sairá da missa da mesma forma que você entrou. Que Jesus sacramentado te abençoe. Abençoe a tua vida, a tua caminhada de fé, para que você siga sempre em frente. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.